Eis que chega aos cinemas o último filme da trilogia criada pelo querido cineasta Shyamalan. Em ordem foi então Corpo Fechado, Fragmentado e agora Vidro. Nesse terceiro temos então a junção dos três super-heróis, o David, o Elijah e o Kevin, que se unem primeiramente porque os três são trancados em um hospital psiquiátrico contra a vontade deles, e a partir daí o Elijah, que tem como superpoder uma mente brilhante, decide mostrar ao mundo o que os três são capazes de fazer e ele bola lá um plano para fazer isso acontecer. Um dos grandes conflitos aqui é a médica dos três lá do hospital psiquiátrico, que quer a qualquer custo fazer entrar na cabeça deles que essa história de superpoderes que eles acham que tem, que eles acham que são super-heróis, tá tudo na cabeça deles. Esse vídeo é metade sem spoilers e metade com, então se você ainda não viu o filme, pode continuar assistindo, que quando chegar na parte com spoilers eu vou avisar. Como vocês já sabem, Vidro não é um filme de terror. Você pode considerá-lo suspense, drama, ação, mas terror não. E por falar em ação, Vidro, na minha opinião, traz muito mais ação do que os dois primeiros filmes da franquia. Ou pelo menos as cenas de ação desse são muito mais interessantes do que as dos dois primeiros. Houve apenas uma coisa que me incomodou nas cenas de ação de Vidro, que é a proximidade da câmera em certos momentos. Sabe aqueles trechos em que parece que o próprio ator tá segurando a câmera assim, quando tá lutando com outra pessoa, e aí a câmera fica bem pertinho do rosto dele? Então, tem bastante disso no filme e isso me incomoda um pouco, porque pra mim isso tira o impacto da cena de ação. Cenas de luta ou cenas em que o ator tá fazendo alguma coisa mais elaborada, na minha opinião, ganham muito mais impacto quando a gente tem uma visão mais ampla daquele ambiente. Então, quando você dá um zoom no rosto do ator no meio daquela cena, você meio que tira o foco do que é mais importante nela. Então, isso foi a única coisa que eu não gostei nas cenas de ação do filme. A gente já tá familiarizado com os personagens e a junção deles tornou as coisas muito mais interessantes. Pra exemplificar, eu acho o Corpo Fechado um saco. Eu acho o David lá um personagem bem... mas eu gostei do David em Vidro. O David ficou muito mais interessante inserido naquele contexto junto com os outros. A mesma coisa com o Elijah, um personagem que eu não tava nem aí em Corpo Fechado, deu uma boa evoluída em Vidro. Lógico, gente, eu sei que o filme é sobre ele, Vidro é ele. O que eu quero dizer é que esse filme conseguiu evoluir na franquia, não somente o próprio Vidro, como os outros personagens também. O filme, ao invés de falar só sobre o Elijah, tornou os três personagens mais interessantes. O Samuel L. Jackson e o Bruce Willis estão ótimos nos papéis deles, mas o James McAvoy ganha novamente um destaque sinistro, porque ele interpreta as 24 personalidades com maestria, gente. É incrível demais ver ele se transformando tão rápido. Ele consegue fazer a gente saber, sem que ele precise falar, quem é a personalidade que tá ali na luz, que é a personalidade que tá ali do lado de fora na hora. Expressões faciais e corporais, a voz, é uma atuação tão perfeita que ele merece todos os elogios possíveis. O filme tem duração de 2 horas e você pode achá-lo um pouquinho lento, porque até ele entrar no foco principal, que é lá a execução do plano do Elijah, demora. Essa demora causa surpresa em todo mundo, porque afinal o nome do filme é Vidro, né? Ele demorar pra aparecer, demorar pra acontecer as coisas com ele é um pouco estranho. Por isso essa demora surpreende a todos, mas principalmente a quem viu o trailer. Porque quem viu o trailer, eu tenho uma surpresa pra você. Você foi enganado. A linha do tempo do filme é completamente diferente do que aquilo que a gente vê no trailer e imagina que seja. No final não podia faltar um plot twist e esse foi dos bons. Foi realmente uma coisa que eu não imaginei em momento algum, e é aí que tá o plot twist bom, né? Além desse plot twist, o desfecho do filme também explica pra gente algumas questões que ficaram abertas nos outros filmes. Ótimo, né? Ponto pro Shyamalan, porque ninguém merece você fechar uma franquia com questões abertas. Chegou a hora dos spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, pode pausar aí, estou de olho, hein? E depois que você assistiu o filme, volta aqui, assiste a segunda parte desse vídeo e me conta nos comentários se você concordou, discordou com o que eu disse, me conta a sua opinião sobre o filme. Bora! Quando a gente vê o título do filme, acho que é automático pensar que ele vai ter um grande foco no Elijah, né? Que vai ter bastante presença dele. E logo que o filme começa, a gente percebe que não é bem assim, porque ele não aparece em boa parte do filme. E é só no final que a gente descobre por que esse filme tem como foco o Elijah, já que os outros fazem mais presença que ele, né? Que é justamente uma das grandes revelações do filme, que é o fato do Elijah, sem querer, além de ter criado o David, ele também criou a besta e as outras 23 personalidades dentro do Kevin. E é engraçado porque ele se acha o criador de super-heróis, né? Ele até fala lá, eu crio super-heróis. Vamos corrigir essa frase do Elijah? Fica assim o correto.
eu crio super-heróis sem querer querendo, que afinal de contas ele só ficou sabendo que foi ele que causou a morte do pai do Kevin lá pro final, quase no final do filme. Mas tudo bem, a gente também não pode negar que o Elijah tem sim uma mente brilhante e que ele tá sempre um passo à frente. E é graças a isso o último plot twist do filme, né, que a gente descobre o real plano do Elijah, que era gravar tudo aquilo e fazer o mundo saber de tudo depois que eles tivessem morrido. No final, o filme apresenta esse plano pra gente como sendo o plano do Elijah desde o início. Mas na real, eu acho, minha opinião aqui, que esse era meio que o plano B dele. Ambos os planos resultariam naquilo que ele queria, que era expor aquela realidade ao mundo. Mas morrer, acho que ninguém quer morrer não, né? Então, pra mim, ele ia sim tentar chegar lá naquele prédio, explodir. Não sei se ele ia explodir mesmo aquela empresa química que tem lá dentro do prédio. Ele ia tentar, sim, chegar lá, mas enquanto ele estava tentando chegar lá, ele estava lá traçando o plano B dele, junto com o Kevin. Isso tudo para ele se certificar de, independente do que acontecesse, se eles conseguissem ir atrás dele, do Kevin ou não, pegar ele e o Kevin ou não, que o plano dele no final desse certo. E ele conseguiu, né? Agora, falando um pouco do Kevin, eu senti uma boa diferença na personalidade número 24 dele, que é a besta, uma diferença do Fragmentado para Vidro, uma diferença nessa personalidade em específico. Em Fragmentado, essa besta me parece um ser muito mais indomável, que não gosta de ninguém, que mata qualquer pessoa que apareça na sua frente. Já em Vidro, essa besta meio que mostra um outro lado, se une facilmente ao Elijah, até falava aquela parada de se ajoelhar diante dele, falava lá pro David. Ele conversou muito mais também, enquanto em Fragmentado, a besta não era muito de papo assim não, né? Então em Vidro, deu pra gente conhecer muito mais a fundo essa 24ª personalidade do Kevin, que afinal de contas é o super-herói. Isso foi interessante, mas eu não curti muito essa besta não. Uma coisa que teria sido legal de aprofundar no filme foi todo esse lance da médica tentando convencer eles de que eles não tinham superpoderes na verdade, e sim de que eles eram pessoas normais. Por um breve momento eu até pensei, será? Mas isso foi muito rápido. Eu acho que entrar aí seria interessante, fazer as pessoas que estavam assistindo o filme realmente parar e pensar, ter aquela dúvida de verdade se aquilo não foi tudo ilusão deles, em corpo fechado, em Fragmentado, e se eles não eram doidos mesmo. Teria sido uma parada interessante, mas também seria muito complicado inserir isso na história, porque o filme já tem 2 horas, gente. Imagina inserir isso ainda. O filme ia ficar gigantesco e muito cansativo, mas seria sim uma coisa interessante. Só teria que trocar algumas coisas, né? Cortar algumas cenas, cortar um monte de coisa pra poder inserir isso. As lutas da besta contra o David foram bem o que eu tava esperando mesmo. Eles sempre estavam meio que no mesmo nível de força um do outro, que acaba sendo o que torna a briga interessante, né? Porque ela basicamente nunca acaba. Eles estão sempre lá dando porrada um no outro, ninguém morre e é isso aí. Preciso fazer uma observação em relação à mãe do Elijah, quando ele tava morrendo. Gente, a bicha não chora, não se desespera, não faz nada. O filho dela tava ali morrendo, ela ficou tranquilona. Vocês não acharam isso estranho, não? Eu precisava compartilhar isso aqui porque eu achei muito estranho. E por último, gostei desse plot twist no final, que é essa galera que tenta esconder os super-heróis do mundo. Eu nunca na minha vida que imaginaria isso no final. Pra mim, nem passou pela minha cabeça aquela médica ter segundas intenções por trás. Pra mim, ela realmente passou uma verdade ali, tentando fazer eles acreditarem que aquilo era coisa da cabeça deles. Ela me fez acreditar que ela não acreditava que aquilo era verdade. Então me surpreendeu bastante e pra mim fechou muito bem. Eu fui assistir Vidro com as expectativas lá embaixo, porque eu tinha visto muita gente falando mal do filme na internet. Mas me surpreendeu positivamente e o ranking da trilogia pra mim ficou Vidro, Fragmentado e Corpo Fechado. Eu não gosto de Corpo Fechado, gente. Eu acho tão chato. Se você gosta, me conta aqui nos comentários o que você gosta em Corpo Fechado. Me conta aqui também como é que ficou o seu ranking da trilogia. Qual foi o primeiro, o segundo e o terceiro que você mais gostou. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, se inscreve, faz favor. E pra ficar ligado em tudo que rola por aqui, me segue no Instagram, que é @KateGinger. Beijinhos e até a próxima.